Olá pessoal, eu sou a Simone. O vídeo de hoje é o primeiro vídeo da confecção desse albinho amarelo. Se você não conhece a arte do scrapbook, no vídeo anterior eu mostrei o primeiro álbum que eu fiz, um álbum de casamento, que está todo completo, decorado e finalizado. Eu vou deixar aqui no card para que você vá lá conhecer. Então aqui nós temos o nosso albinho, o nosso miolo do álbum. Olha que legal. Esse aqui é um álbum, um dos mais fáceis de fazer, ele não é complicado. Eu acredito que qualquer pessoa consegue fazer, você não precisa ser experiente no scrapbook. É só ter paciência, assistir o vídeo com paciência, porque infelizmente vídeos assim a gente fala bastante, porque tem que passar bastante informação. E esse é o resultado, olha. É isso que nós vamos aprender a fazer no vídeo de hoje. Se você ouvir barulho de pássaro falando, gritando, cantando, eu peço que você desconsidere. Vamos iniciar a confecção do miolo do álbum. Eu estou utilizando o papel Color Plus, gramatura 180, na cor amarelo Rio de Janeiro, no tamanho A4. O A4 é o tamanho de uma sulfite e ele mede 21 por 30. Então, nós vamos cortar aqui, vamos posicionar a nossa régua. Vamos marcar 24 centímetros. Porque depois nós vamos fazer um vinco nas duas extremidades do papel. E aí, ele vai ficar com 21 centímetros. Então, vai ser um álbum quadrado 21 por 21. Se você não tem essa base, não tem problema. Você vai pegar a sua régua, vai marcar bem aqui, ó, no finalzinho da folha 24, lá em cima também. Posiciona aqui a régua bem certinho no 24. E aí, pega o seu estilete. Não precisa usar força na hora de estar passando o estilete. Você vai pôr força na mão que vai segurar a régua. E aí, passa o estilete cortando com 24 centímetros. Esse papelzinho que sobrar, nós vamos guardar porque nós vamos utilizar ele depois. Então, se nós vamos fazer um álbum de 10 páginas, nós vamos precisar de 20 folhas para estar fazendo a página, porque cada página vai 2 folhas. E mais uma folha para estar fazendo a canaleta, onde ele vai ser encaixado para dar as páginas. Vocês vão entender quando esse momento chegar, tá? Então, fazendo isso, agora nós vamos vincar essa extremidade com 1,5 centímetro e essa extremidade também com 1,5 centímetro. Nós vamos usar essa ferramenta aqui, que se chama base para vinco. Nós vamos vincar o nosso papel. Então, ela já vem com essa ferramenta, que se chama vincadeira ou dobradeira. Lembrando que o 24 centímetros que nós cortamos, ele tem que ficar aqui, né? Vai marcar ali 1,5 centímetro e vai passar assim no papel, fazendo uma marquinha, para poder estar dobrando ele depois, dos dois lados. Se você não tem essa ferramenta, não tem problema. Você vai pegar a régua, marcar com lápis aqui 1,5 centímetro, desse outro lado também. Posiciona a régua, segurando bem firme, de ponto a ponto que você fez. E aí, você pode usar essa ferramenta aqui, que é o boleador, ou a parte de trás da tesoura. Essa parte daqui, não pode ser essa daqui onde tem um corte, senão vai cortar o papel. Essa outra aqui, ou então a tampa de uma caneta. Marcou bem certinho? Passa aqui desse lado, faz a mesma coisa do outro. Eu vou mostrar aqui como que a caneta dá super certo, ó. Posiciona, segura bem firme a régua, pega a tampa da caneta virada assim, ó, de lado, ó, e passa. Mostrar bem pertinho aqui pra vocês. Eu acho que tá dando pra ver, né? Aqui a marca do vinco que eu fiz com a vincadeira. E aqui a marca, ó, que eu fiz com a tampa de caneta. Lembrando que vincar é um processo só pra que a gente consiga dobrar bem certinho com facilidade a folha. Não é pra cortar, pra fazer somente aquele detalhe. Eu vou fazer mais uma folha aqui com vocês.
que ele tiver assim, ó, você vai posicionar bem certinho assim uma com a outra e vai cortar bem aqui, ó, esse pedacinho, ficando assim, olha, tá? Pra ele poder encaixar melhor nos 4 cantos. Cortar as pontinhas, nós vamos dobrar o papel. Essa ferramenta ajuda a gente a apertar assim, para ele dobrar bem certinho. Você pode estar fazendo isso com a própria régua também. E aí, nós vamos fazer na outra folha também. Essa aqui eu já fiz, mas vou passar aqui novamente, tá? Então, como que é essa parte aqui do álbum? Nós vamos colocar a folha ali embaixo, vamos vir aqui, ó, e colar essa aba nessa outra abinha aqui, assim, ó. Desta forma, nós vamos formar uma página. Esse lado vai vir dentro da canaleta, que nós já vamos fazer, e esse lado é o lado que vem o encarte, tá? Então, agora nós vamos colar. Eu tô usando aqui essa cola, ela é própria para scrapbook. Então, você passa ali uma quantidade legal, não precisa passar muito, porque senão pode ser que ela vaza e acaba colando aqui embaixo. A gente quer que cola só a aba, tá? Você pode estar usando também a fita dupla face, mas aí a dupla face, ela tem um problema. Você usa a dupla face e coloca um pouquinho de cola, para você ter a possibilidade de movimentar o papel, porque a dupla face colou, já era, né? Então, aqui você posiciona, eu gosto de virar assim pra mim, ó, e tá posicionando bem certinho de frente, assim. Ó, a cola, ela já dá essa possibilidade da gente tá mexendo, se ficou torto. A dupla face, não. Então, por isso que nessa hora, assim, eu prefiro mais a cola, e aí tem que ser uma cola de qualidade, porque aí ela cola mais rápido. As colas tradicionais, essas colas de escola que a gente tá acostumado, ela tem muita água na composição, então ela demora muito pra colar. Então, ali, ó, posicionou as 2 extremidades, viu que tá certinho? Pega ali a dobradeira, ou a própria mão, a régua, passa bem certinho. Vamos fazer o mesmo aqui do outro lado. Passa a cola. E junta a outra página. Olha, deixa bem certinho aqui, nas 2 extremidades. O papel não pode ficar torto. Tem que ficar bem certinho. Viu que colou, que tá certinho as 2 extremidades, não tem nada torto? Aí sim pode finalizar passando a dobradeira. Então, nós vamos repetir esse processo por 10 vezes, porque o nosso álbum tem 10 páginas. Então, está aqui todas as páginas. Agora, depois de pronto, eu gosto de colocar ele num canto, pôr um peso em cima, um caderno com algum peso em cima e deixar ele descansando para ele colar bem, tá? Essas outras partes da folha que a gente cortou, elas não são perdidas, a gente usa também para estar enfeitando o álbum e tudo mais, então não jogue fora, guarda porque nós vamos precisar dela mais tarde. Então, enquanto fica ali secando com o peso em cima, nós vamos estar fazendo a canaleta. Essa daqui eu ainda não fiz ali o vinco, que eu vou fazer junto com vocês. Então, ela é assim, ó, a maior, ela vai por baixo, e depois as outras, olha, a menor, menor que aquela, menor e menor. Por isso que se chama canaleta, é uma dentro da outra. Então, aqui vai ser a parte do meio do álbum. E essas abas vai ser aonde a gente vai vir, ó, com a capa que nós acabamos de fazer, ó, com um dos lados da abertura. Vai encaixar aqui, ó, dentro dessa abinha. E aí vai formar as páginas, 5 para esse lado e 5 para o outro, tá?
E aí, como que você vai fazer? Você vai pegar lá o papel, lembra que eu mencionei que são 20 para as páginas e uma para a canaleta? Por isso, posiciona ela bem certinho, lembrando, nós vamos cortar aqui sempre na vertical, então, ela sempre vai ficar do mesmo tamanho. A primeira canaleta, que é essa daqui, vou deixar ali para vocês irem vendo. Nós vamos cortar ela com 8 centímetros, então você vai medir ali bem certinho, vai colocar a régua, passar o estilete e cortar um papel de 8 centímetros. A segunda vai ter 7 centímetros, a terceira 6 centímetros, a quarta 5 e a quinta 4 centímetros. Essas duas últimas, lembra aqueles papelzinhos que eu falei lá que sobrou? Dá para usar para estar fazendo. Então, por isso que uma dessa aqui dá para fazer a canaleta sossegado, porque a gente ainda vai ter esses recortes aqui da folha, tá? E aí, como que vai ser essa questão do vinco? Essa daqui de 8 centímetros, nós vamos vincar 1,5 centímetro desse lado, 1,5 centímetro desse outro. Então, aqui no meio, que é esse espaço aqui, ó, vai ficar 5 centímetros, 5,5 centímetros. O outro, que é esse daqui que eu tô na mão, vamos vincar também, todos eles 1,5 centímetros a cada aqui nas duas extremidades. Então, o primeiro vai ficar 5,5 centímetros, esse daqui, esse espacinho 4,5, esse outro 3, 3,5, esse outro 2, 2,5 e esse outro aqui 1, 1,5, tá? Então, eu vou vincar esse daqui junto com vocês. Vou posicionar aqui na minha base. Se você não tem base, é só fazer da forma que eu já expliquei. Vamos vincar aqui 1,5 centímetro. Bem facinho também. Vinca dos dois lados. E aqui vai ser como se fosse a lombada, né, do nosso álbum. Olha, desta forma aqui. E aí, só vim aqui bem certinho, ó. Passar a vincadeira aqui, pra ajudar a fechar, ficar bem certinho. Desse outro lado. Pode ser com a régua ou com a própria mão também. E aí, olha que legal, vai ficar assim, ó, uma dentro da outra, tá? O espacinho que vai ter aqui, ó, deixa eu mostrar, tá vendo? Ela vai ser colada mais ou menos aqui. A gente vai ter que medir e deixar o mesmo tanto de um lado do outro. Então, vai ter quase que meio centímetro, tá vendo aqui, ó? E assim vai ser esse mesmo tamanho, esse mesmo espaço para todas as canaletas, tá? Então, aqui na parte de trás, essa parte depois nós vamos colar na capa. Então, aqui eu coloco já a fita dupla face e depois, na hora de colar, eu também passo a cola. Vou passar aqui a dupla face. Já colei a minha fita dupla face, pode usar a dobradeira para tá prendendo ela bem certinho ali. É importante que não fique bolha, porque pode soltar, tá? Então, fez isso, vai virar. Essa daqui não tira aqui a capinha da fita, porque a gente só vai fazer isso quando a capa do álbum já estiver pronta. Então, posiciona ela ali bem certinho. Vamos pegar aqui a outra, que é a de 7 centímetros. Tirar aqui a dupla face, né, essa capinha. E aqui eu também gosto de estar passando cola por aquela questão que eu já mencionei, né? Para dar a possibilidade também de estar mexendo, arrastando, se for o caso, né? Se for preciso. E também ajuda na estrutura do álbum, né? Para segurar. Tem que estar bem coladinho para não correr esse risco, né? Então, ele passa uma quantidade de cola legal. E aí, ó, encosta e vai medindo bem certinho. Como eu falei para vocês, deixando o mesmo tanto desse lado de cá, olha. O mesmo tanto do lado de lá. Só vim posicionando, ó, a cola, ela vai possibilitar a gente de estar mexendo, né? É bem importante também
e você deixa essa abinha pra dentro pra você poder ver, né, o lado. E aí é só ir guiando, só ir mexendo, deixando bem certinho. Essa hora é uma hora que você tem que ter bastante atenção, tá? Pra não ficar errado. Passa aqui a dobradeira, a mão, sempre lembrando de estar com a mão bem limpinha, para não correr o risco de estar sujando, né, o papel. Deixa eu dar uma limpada aqui com a cola. Foi um pouquinho demais de cola que eu passei. Vou mostrar aqui, ó, o espaço que ficou desse lado e a mesma quantidade desse outro lado, tá? E agora sim eu vou colar todas as outras canaletas. Finalizada a colagem da nossa canaleta, e esse é o resultado. Eu vim deixando o mesmo espacinho que eu mostrei pra vocês dos dois lados em cada canaleta que eu fui colando. Eu não vou mostrar agora porque eu acabei de colar, ainda tá meio mole, pode acabar, né, desviando para ficar torto. E nessa hora você tem que prestar bastante atenção, tem que colar bem certinho, porque se você colar a canaleta torta, a sua página vai ficar torta e não vai ficar legal. Então, depois de pronto, você coloque ela debaixo de um peso, igual você fez com as folhas, e deixa ali ela descansar pelo menos por 1 hora. Aí sim, depois a gente vai vir encaixando aqui as páginas. Então agora nós vamos colar as páginas aqui na canaleta. Eu já colei algumas, vai ficar 5 para esse lado e vai ficar 5 para esse outro lado, que eu já colei as 5, ó. Certo? Deixei para colar essas duas últimas aqui com vocês. Então, a primeira coisa que você vai fazer, pegar a sua página, abrir e encaixar aqui na canaleta, para ver se vai encaixar certinho. Caso não encaixe, você tenta o outro lado. Não encaixou, ficou de um jeito que não tá encaixando, tenta outra folha para ver se vai, outra página. Se não der, por alguma razão, ficar muito apertado e não encaixar, você pode dar cortando aqui bem pouquinho as extremidades do papel para poder estar encaixando, tá? E dessa forma que eu vou mostrar aqui, nós vamos fazer em todas as canaletas e as folhas. Então, nós vamos passar aqui a cola dos dois lados da canaleta. Não precisa ser muita. Tem que ser uma quantidade, assim, legal, que vai dar pra colar os dois lados. Assim, ó, desta forma. Vai vir com a sua folha, né, a sua página, e vai encaixar. Olha, leva até o final, tá vendo? Até o final desse lado, desse outro lado aqui também. E aí, só passar o dedo pra cola fixar bem aqui na página. Passo aqui a minha cola desse lado e depois do outro. Uma quantidade boa, legal. Nem muito, mas também nem pouco. Certo? Venho aqui com a minha página. Encaixo direitinho ali, ó. É só abrir ela que ela vai encaixar. Olha, já encaixou. Deixa eu virar assim pra ver se vocês conseguem ver melhor, tá vendo? Aí desce ela até lá embaixo, passa o dedo pro papel colar, tem que estar bem lá embaixo, bem certinho. Vira desse outro lado. Também. Pode estar usando aqui a ajuda da dobradeira. Depois de colar todas as folhas, aí você abre assim, olha.
e vem passando a dobradeira em todas as folhas. Isso aqui ajuda, se você não tiver dobradeira, você passa a mão, tá? Bem importante também que a mão esteja limpa, para não correr o risco de sujar as folhas. E vai fazendo assim, desta forma, em todas as folhinhas. As páginas, né? Chegamos aqui no meio. Aí, vira desse lado e faça a mesma coisa em todas as folhas. Aqui é muito simples, é só ter paciência, capricho, que você consegue. Depois de fazer, de deixar o nosso miolo pronto, nós vamos colocar ele para descansar. Deixar ali ele secando por mais ou menos umas meia hora no mínimo, tá? Bem certinho. Se quiser colocar ele em pé assim, ó, e colocar um livro desse lado, outro desse, para que ele fique bem certinho, não fique torto. E deixa ele ali descansando, para depois, então, a gente vir fazer ou os encartes, o que você preferir, ou a capa, tá? Mas, como eu sei que tem muita gente que não tem muita experiência para estar fazendo a capa, eu vou mostrar fazendo primeiro os encartes, aí depois a gente faz a medição da capa. O card vai ser 21 de altura, sempre do tamanho do miolo, por 22 de comprimento. Por que 22? Ele vai ficar desta forma o detalhe, ó. Somente esse espaço entre a página e o detalhe aqui do furador. Porque lembra que a gente colou aqui por dentro, lá dentro das canaletas? Então, a nossa folha, ela tá colada até aqui. Quando você for colocar o card, ele vai vir até aqui mais ou menos. Ele não vai vir até o fim da folha. Então, esse espaço que fica aqui, eu acho que tá bom. Mas também não impede você deixar mais ou menos. É só dessa forma aqui, é como eu faço. Então, 21 de altura por 22 de comprimento. Ao finalizar aqui, a gente vai dar início à confecção da capa. Então, eu acredito assim, quem não tem muita experiência, é mais fácil fazer o card primeiro, porque aí você já vai saber o tamanho certinho da capa que você vai ter que cortar, certo? Então, agora, bora lá fazer a capa.